Vamos falar agora de mercado financeiro. Estamos na linha com o Jason Vieira, que é economista da Infinity Asset. Jason, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Jason, continua a empolgação, a animação do mercado financeiro, índice Bovespa chegando à marca recorde de quase 87 mil pontos, bolsa sobe mais de 1%, dólar com uma leve queda de 0,06%, cotação de venda do comercial em 3,26. Tem muita relação com o cenário internacional, mas tem chamado a atenção esse movimento de mercado, Jason, e eu queria falar com você do ponto de vista do investidor, porque os juros caíram, reduzindo a rentabilidade das várias aplicações atreladas aos juros, né, as chamadas aplicações de renda fixa. Aí o investidor vai buscar a oportunidade de bolsa está dando excelente retorno, mas até quando pode ir isso? Denise, existe uma dúvida grande agora em relação a esse movimento nas bolsas de valores, mas se observarmos em termos de cenário, se deixarmos claro isso tudo em termos de cenário, existe uma tendência ainda positiva para 2018 e ainda de ganhos nesse setor. Como você mesmo citou, um dos primeiros pontos fica em relação aos ganhos de renda fixa, que estão reduzidos nas suas diversas instâncias. Obviamente, há de se pensar também que ganhos de renda fixa reduzidos são consequências de taxas de juros mais baixas, de uma economia com maior crescimento, de uma inflação mais baixa. Então, a gente tem que imaginar sempre do ponto de vista dos juros reais. Mas o investidor, principalmente brasileiro, ele sempre esteve acostumado com rendimentos altos. Então, a busca por rendimentos altos passa necessariamente pelos mercados de maior risco, e aqui no Brasil, resumindo, a Bolsa de Valores. Temos a tendência... Eu ia te perguntar só, Jason, se tem sustentação essa recuperação forte da Bolsa. Então, é difícil a gente mensurar isso, Denise, porque não se sabe se isso é uma recuperação ou se ainda não chegamos nem aos níveis que podem ser considerados muito altos de mercado. Então, existem projeções para este ano de Bolsa 100 mil pontos, o que, dado aos níveis atuais, não é nenhum absurdo, se formos pensar, mas dizem que 100 mil pontos, ainda em termos reais, não seria nem o auge da Bolsa brasileira. Então existe espaço, mas temos que lembrar o seguinte, a partir da segunda metade desse ano, há de se tomar muito cuidado em relação ao mercado financeiro brasileiro, porque temos o cenário eleitoral. Então as maiores definições serão feitas a partir do segundo semestre e aí sim pode-se passar por uma volatilidade que vai seguir no inverso do mercado internacional, que pode sim passar um ano também positivo por conta de uma estabilidade melhor do crescimento europeu e nos Estados Unidos por conta do plano ambicioso de impostos do Donald Trump. Agora, Jason, as bolsas no exterior também vêm batendo recordes desde o ano passado, não é? Elas podem passar por um ajuste técnico mais sério e aí a Bolsa Brasileira acabaria sentindo os reflexos disso, fora as certezas relacionadas a quadro político, eleições e tudo mais. Então o investidor tem que ir com muita cautela e ficar prevenido para o risco de algum ajuste no meio do caminho. Sempre, Denise, principalmente no atual cenário, em que nós temos seguidas altas, como por exemplo no mês de janeiro. O mês de janeiro foi um mês praticamente de altas constantes nas bolsas de valores e quando a correção veio forte. Então, o investidor tem que ficar atento, que é um mercado de risco, obviamente. E esse mercado de risco, ele às vezes suscita, quanto altas mais expressivas, também suscita correções mais expressivas. A possibilidade que nós tenhamos nas próximas semanas uma correção é quase certa em alguns momentos. Mas desde que sejam correções e não reversões de mercado, isso sim também são pontos importantes. Havendo as reversões, a continuidade da melhora dos indicadores sustenta um mercado também melhor no futuro e, como você mesmo citou, é sempre bom ficar atento. Mas o que se tem na média dos mercados, que tem uma conversa entre os investidores, o que se tem entre analistas internacionais, é de que não há uma possibilidade neste ano, por exemplo, de reversão do cenário. Então, ainda que se tenha a cautela, também tem que se tomar cuidado para se aproveitar de um ano que pode ser considerado positivo para os investimentos de maior risco. Agora, Geisa, você acha que a Bolsa pode conseguir manter esse bom ritmo, mesmo que venha, como se espera, mais rebaixamento da nota de avaliação do Brasil? Isso depende um pouco também do posicionamento dos estrangeiros, Denise, porque dentro do contexto de classificações de risco, parte dos investidores internacionais, eles têm uma gradação de quanto eles podem investir estando este país rebaixado por X número de agências. Como são consideradas as grandes 3 agências, se houver, vamos dizer, a maioria das agências indicando o risco, a tendência é de que se saia desse país.
mas também não sabemos em que faixa de risco esses investidores estrangeiros, que é o que pesam muito no mercado local e é o que acabam fazendo alguma reversão de mercado, não se sabe em que faixa de risco esses investidores estrangeiros estão operando no Brasil. Do que eu conversei com alguns analistas do exterior, de alguns também investidores, partes deles estão investindo no Brasil, inclusive a uma taxa de risco maior do que a atual. Ou seja, conseguiriam ainda manter o dinheiro no Brasil mesmo com mais um rebaixamento. Então, dentro... E está mais ou menos o preço, né, Geis? Vai ser difícil escapar depois do fracasso da reforma da Previdência. Exato, é difícil mesmo e como a gente já viu que primeiro um pouco se acreditou na reforma durante um tempo. E mesmo agora, sem a reforma, está se dizendo que a reforma, porque na visão dos investidores fica o seguinte, vai ter que acontecer a reforma um momento ou outro, seja nesse governo ou seja no próximo. Então é isso que se pesa também bastante na visão do investidor local e do estrangeiro. Obviamente, um rebaixamento leva ao aumento da volatilidade dos ativos locais, leva, e aí que o investidor brasileiro tem que ficar atento para não ser pego na contramão de um movimento desses. Para quem pode é bom diversificar, mas sempre levando em conta que bolsa é um risco e a renda fixa, mesmo queda dos juros, ainda tem boas oportunidades se a gente comparar com o nível internacional de juros, né, Jason? Sim, Denise, temos que pensar o seguinte, temos que pensar sempre em termos de juros reais. Nós pagamos ainda bons juros reais no Brasil. E os juros reais são aqueles que te protegem da inflação local. E se imaginarmos que a inflação local está controlada, e as projeções agora para esse ano são de uma inflação dentro da meta, então o que se está ganhando em renda fixa está se protegendo da inflação e ainda tendo um ganho real e com risco baixo. Então é tirar um pouco aquela visão de que a renda fixa rendendo metade, por exemplo, do que rendia ano passado, porque os juros no ano passado estavam o dobro do que estavam esse ano, é uma coisa ruim, quando na verdade é uma proteção. Tá certo, nós conversamos com o Jason Vieira, que é economista da Infinity Asset. Jason, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos.